Bom, então, primeiramente, a gente precisa entender a legislação. Quais são os parâmetros que a gente tem para a avaliação do ruído? Para casos de insalubridade, a gente tem a NR15, anexo 1, que fala do ruído contínuo ou intermitente, e anexo 2, que fala do ruído de impacto, tá? Então, para fins de insalubridade, a gente observa essa legislação. Porém, a própria NR15, ela deixa alguns critérios em aberto. Então, nós temos como suporte a NHO1, que é a norma de higiene ocupacional 1 sobre ruído. Então, é uma norma da ACGIH, uma norma de fora, que a gente adaptou aqui para o Brasil para também ser feita a avaliação de ruído, tá? Para fins de cálculo, né, do ruído. Para fins de aposentadoria especial, do direito do trabalhador, a aposentadoria especial, nós temos o decreto 3048, né? Lá na instrução normativa, a gente vai ter informações também sobre o ruído, né? Para fins da concessão de aposentadoria por menor tempo de serviço. Então, um exemplo, para eu elaborar o laudo de insalubridade, eu observo a NR15, para eu elaborar o LTCAT, eu observo o decreto 3048, tá? E aí nós temos alguns complementos, como eu falei para vocês, a ACGIH, a norma, né? A ISO 1999 e algumas referências normativas, tá? Então, essas aqui são as principais legislações, os principais parâmetros para a avaliação do ruído ocupacional. Bom, então, para avaliar o ruído, como eu expliquei para vocês anteriormente, a gente deve utilizar o dosímetro, que é o medidor integrador de uso pessoal, tá? Esse dosímetro, ele vai nos dar o cálculo da dose do ruído diária. Então, para fins de laudos, eu não posso utilizar o decibelímetro, que é aquela avaliação pontual. Eu tenho que utilizar o dosímetro e configurar o aparelho de acordo com os critérios da norma. E aqui a gente tem um exemplo de um calibrador, porque todo laudo ele tem que vir anexo o certificado de calibragem do equipamento para comprovar que o equipamento estava calibrado em boas condições de funcionamento. E aqui do lado direito a gente tem o decibelímetro, né, que nos dá aí a avaliação pontual, tá? Então, o som é o fenômeno acústico que consiste na propagação de ondas sonoras produzidas por um corpo que vibra em meio material elástico, especialmente o ar. Então, aqui a gente tem o conceito, a definição do que é o som. Já o ruído é um fenômeno físico que indica uma mistura de sons cujas frequências não seguem nenhuma lei precisa. Então, o ruído ele é constituído por grande número de vibrações acústicas com relação de amplitude e frequência distribuídas ao acaso. E tem-se o conceito do ruído de fundo, que é um ruído ambiental gerado por outras fontes que não a do objeto de estudo, mas que contribui também no momento ali da avaliação quantitativa. Frequência é o número de vezes em que uma oscilação é repetida na unidade de tempo. Então, a frequência é utilizada a unidade Hertz. E aí a faixa de frequência audível do ser humano é de 20 Hz a 20.000 Hz. É nessa faixa que a gente tem a audição, né? E o nível de pressão sonora, gente, é uma grandeza que fornece em decibéis a informação da frequência distribuída. Por isso que eu gosto de mostrar para vocês o espectro audível, para a gente entender o nível de decibel, né, de pressão sonora, que pode ser escutado, ouvido, né, pelo ser humano. Então, a nossa faixa audível, o espectro audível, varia de 0 a 140 decibéis. Lembrando que a NR15 ela proíbe qualquer exposição do trabalhador a mais de 115 decibéis sem proteção adequada, tá? Então, o nível de pressão sonora ele é apresentado na unidade de decibel.
0 decibéis, 0 decibel é o nível limiar da audição e 140 é 1. E aí aquela observação importante que a gente vai entender mais para o final da aula. Decibel não é uma unidade. O decibel é uma escala logarítmica. Então, se eu tenho duas máquinas emitindo 80 decibel cada uma, as duas ao mesmo tempo, elas não vão emitir 160 decibel. Não é uma unidade, eu não faço uma soma, não é uma escala linear. É única. E aí, gente, uma das definições importantes, não é nem a NR15 que traz, é a NHO1, que é o critério de referência. Nível médio para o qual a exposição por um período de 8 horas corresponderá a uma dose de 100%. Então, nós temos aqui como critério de referência o nível de pressão sonora de 85 decibéis, a dose 100% e o tempo de exposição permitido 8 horas. Nós resolvemos uma questão sobre isso ontem, eu tinha até passado o gabarito errado para vocês, que a resposta certa era a letra E, porque o critério de referência é o nível de pressão sonora permitido, que é 85 decibéis, para uma dose de 100% e um tempo de exposição máximo de 8 horas permitido, tá? Então, pessoal, acima de 85 decibéis sem proteção adequada é um ambiente insalubre, tá? Acima de 85 decibel sem proteção adequada, o empregado tem direito à aposentadoria especial. Esse é o nosso critério de referência. E a dose? Dose é o parâmetro utilizado para a caracterização da exposição ocupacional ao ruído. Então, eu não vou observar o decibel pontual, eu vou observar a dose diária, né, para a caracterização da exposição ocupacional. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruído com níveis diferentes, né, vamos supor, uma exposição a 90 decibéis e outra de 85 decibéis, a gente vai considerar a dose, a gente vai considerar o efeito combinado desses dois níveis de pressão sonora, tá? Para que o cálculo esteja adequado, para que o cálculo esteja correto. Eu não vou observar o valor pontual. Então, a NR15, ela traz para nós essa fórmula, tá? Para que a gente possa calcular a dose do ruído, em que C1 é o tempo em que realmente o trabalhador está exposto àquele nível de decibel, e T1 é o tempo permitido para aquele nível de decibel. Então, vamos supor que o funcionário está exposto a 90 decibéis durante 2 horas. 2 horas eu vou colocar aqui em cima na fórmula, que é o tempo que ele realmente está exposto, e embaixo eu vou colocar o limite de tempo para esse nível de decibel, que no caso de 90 é de 4 horas. Então, ficaria 2 horas de exposição efetiva do trabalhador e 4 horas, que é o limite de exposição de acordo com a tabela. Então, nessa primeira situação, a gente teria 2 sobre 4, tá? 2 dividido por 4 mais as demais situações, tá bom? Então, em cima, eu vou colocar o tempo que o trabalhador está exposto, o tempo real, e embaixo eu vou colocar o tempo permitido de acordo com a tabela 1, né, do anexo 1 lá da NR15. Aqui a NHO também traz a mesma fórmula. No final ela multiplica por 100 porque ela dá a dose em porcentagem, tá? Por isso que muitas das vezes a questão ela traz o resultado em porcentagem ou o resultado, né, em decimal, em número normal, tá? Então a gente sempre tem que observar isso também. Bom, então esse exercíciozinho vocês podem fazer aí, tá? Um trabalhador fica exposto aos seguintes níveis de ruído em sua jornada de trabalho de 8 horas. 5 horas ele fica exposto a 90 decibéis, 2 horas ele fica exposto a 86 decibéis e 1 hora ele fica exposto a 92 decibéis. Como que a gente vai responder? A gente vai utilizar a fórmula, né? Então, eu vou colocar aqui, para 90 decibéis, 5 é o tempo que ele efetivamente fica exposto, 5 horas. E o tempo permitido, de acordo com a NR15, é de
4 horas para um nível de 90 decibéis. E assim por diante, até eu obter aqui o resultado da dose, tá? Em algumas situações, pessoal, é mais interessante resolver com o cálculo em minutos, tá? Então, vai aí da cabecinha de vocês. Ou resolve em hora ou resolve em minutos. Se o tempo permitido estiver em minutos, aí você transforma tudo para minutos para não correr o risco de errar, tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, eu coloquei para vocês a resposta em minutos para a gente poder entender, tá? Bom, então durante 5 horas, o trabalhador está exposto a 90 decibéis. 5 horas é igual a 300 minutos, né? Então, 300 minutos, ele está exposto a 90 decibéis. Porém, a legislação permite uma exposição de até 240 minutos, porque para 90 decibéis a exposição é de 4 horas permitidas, beleza? Para 86 decibéis, ele fica efetivamente exposto durante 120 minutos, mas a ANR permite até 420 minutos. Para 92 decibéis, ele fica exposto a 60 minutos, que é aqui, ó, 1 hora. E a ANR, né, ela permite até 180 minutos. Beleza, então eu faço essa divisão. 300 dividido por 240, mais 120 dividido por 420, mais 60 dividido por 180. Eu encontro uma dose de 1,83, ou seja, 183%. Ultrapassei a dose permitida? Sim, ultrapassei. Então, nesse caso, a situação é insalubre e o trabalhador ele tem direito à aposentadoria especial, tá? Bom, pessoal, então, uma das informações importantes para a gente poder fazer o cálculo da dose do ruído e configurar o dosímetro, né, no momento da avaliação, é o nível limiar de integração. Porque eu falo muito com vocês e vou repetir. O aparelho, o dosímetro, ele nos dá a dose pronta, tá? Porém, se a gente não entender esses cálculos, se a gente não entender esses critérios, a gente não vai saber configurar o aparelho, a gente não vai saber interpretar o resultado do aparelho. Então, por mais que seja fácil ter um dosímetro para avaliar o nível de pressão sonora do trabalhador, nós temos que entender todos esses conceitos, todos esses critérios e, inclusive, o cálculo, tá? Então, um dos conceitos importantes é esse do nível limiar de integração, tá? O que é o nível limiar de integração? É o nível de ruído a partir do qual os valores devem ser computados na integração para fins de determinação de nível médio ou da dose de exposição, conforme a NHO1. Então, vocês podem observar que algumas informações que a NR15 não traz, a gente tem que observar lá na NHO, tá? Sendo assim, a partir de qual valor devemos computar os 80 decibéis, tá? Então, vamos prestar bastante atenção. O critério de referência, o limite de tolerância é 85 decibéis e o nível limiar de integração, o valor a partir do qual deve-se computar os dados, o nível de ação é 80 decibéis, tá? Então, a partir de 80 decibéis, eu irei computar os dados para o cálculo, conforme a NH1, é claro. Então, vamos observar essa situação. Durante 10 minutos, o trabalhador está exposto a 95 decibéis. Durante 10 minutos, ele está exposto a 88 decibéis. E o restante da jornada de trabalho, ele está exposto a 79 decibéis. Eu vou levar em consideração esses 79 decibéis? Não vou, tá? Porque não faz parte do nível limiar de integração. Só de 80 decibéis em diante. Então, nesse caso, olha só como que a gente faz o cálculo da dose. 10 minutos dividido por 120 minutos, 10 minutos dividido por 300 minutos. A gente tem uma dose de 0,11. Ultrapassou o limite? Não, porque o limite é 1. Tá? Ou o limite é 100%. Aqui a gente encontrou 11%.
tá? Então, vamos entender. 10 minutos é o que ele realmente está exposto durante a sua jornada de trabalho para um nível de 95 decibéis. E 120 minutos é o que a ANR permite. 10 minutos é o que ele está exposto para um nível de 88 decibéis. E 300 minutos é o que a ANR permite. Então, a gente encontrou uma dose de 0,11, ou seja, 11%. E o limite de tolerância a gente sabe que é 100%. Então, aqui o ambiente está adequado, está dentro do limite de tolerância. Outro conceito importante, pessoal, é o incremento de duplicação de dose. O que significa isso? É o incremento em decibéis que, quando adicionado a um determinado nível, implica a duplicação da dose de exposição ou a redução pela metade. Exemplo, eu tenho 85 decibéis. O limite é de 8 horas. Se eu incremento 5 decibéis e vou para 90 decibéis, o meu limite de horas cai pela metade. Como era 8 horas, passa a ser 4 horas, tá? Então, a NHO, ela traz um incremento de dose igual a 3. E a NR15 traz um incremento de dose igual a 5, tá? Então, para fins de configuração do dosímetro, a gente vai utilizar esse incremento de duplicação de dose igual a 5, tá? Então, olha só, qual parâmetro devemos usar? O incremento igual a 5. Então, vocês podem observar junto comigo aqui, ó, lá na tabela da NR15. Eu tenho 85 decibéis e uma exposição máxima de área permissível de 8 horas. Quando eu aumento 5 decibéis, eu vou para 90. E eu diminuo pela metade o tempo de exposição, que era de 8 horas e passou a ser 4. Quando eu aumento 5 decibéis, eu vou para 95. E eu tenho aqui, ó, a redução pela metade do tempo de exposição, que era de 4 horas e passou a ser de 2 horas. Tá? Então, isso é um incremento de duplicação de dose. Então, olha só, a relação entre ruído médio e dose. 75 decibéis, 25%, 80 decibéis, 50%, que é o nível linear de integração, é o nível de ação a partir do qual já deve iniciar com algum tipo de proteção. 85 decibéis é o limite de tolerância, tá? Que é de 100%. 90 decibéis, 200%, 95, 400%, 100, 800% e 105, 1.600%. Então, 85 decibéis é o critério de referência e 80 decibéis é o nosso nível limiar de integração, é o nível de ação. O que é o nível de ação, gente? É a dose de 50%, é o valor a partir do qual a empresa já precisa proteger o trabalhador de alguma forma. Então, conforme já vimos anteriormente, a partir de 19 de novembro de 2003, aquela legislação do INSS que eu falei para vocês, né, que é aquela instrução normativa, exige o cálculo do nível de exposição normalizada para enquadrar o direito à aposentadoria especial. Então, é o cálculo da dose, é o nível de exposição normalizado durante as 8 horas, tá? Para eu anexar no laudo, eu não posso colocar uma medição pontual. Bom, pessoal, então, como nós vimos anteriormente, o decibel ele não é uma escala linear, é uma escala logarítmica e a gente não pode fazer a soma do decibel de forma pontual, tá? Então, a gente vai entender como que é feita a soma de decibéis, conforme a escala logarítmica. Então, 80 decibéis mais 80 decibéis, eu não posso considerar que 60 decibéis. O resultado de 80 decibéis mais 80 decibéis é 83 decibéis. Então, se eu tenho duas máquinas diferentes, cada uma emitindo ruído de 80 decibéis, ali a medição pontual ela vai ser igual a 83 decibéis. Mas como professora, então vou explicar aqui para vocês. Essa soma de decibéis. Então, qual que é o procedimento? Primeiro, medir os níveis de pressão sonora das duas máquinas,
que no caso foi 80 decibéis cada uma. Achar a diferença entre os níveis, 80 menos 80, 0. Então, a diferença já achei, 0. E aí, a gente vai lá no gráfico observar, né, a interpretação. Então, vamos lá. Bom, eu encontrei a diferença, que é 0. Nessa linha aqui de baixo, que é a linha da horizontal, eu vou encontrar a diferença das duas máquinas, dos dois níveis de decibel, que no caso é 0. Beleza, então eu encontrei. Então eu estou aqui, ó, na linha horizontal. Eu vou subir até lá na curva, até encontrar a curva. Eu encontrei o quê? 3. Então, nesse caso, eu vou somar 3 ao nível de maior pressão sonora. Como as duas são 80, vai ficar 80 mais 3. Então, nesse caso, duas máquinas emitindo 80 decibéis, eu tenho um nível de pressão sonora de 83 dBA, tá? Vamos pegar aqui outra situação. Eu tenho duas máquinas, uma emite 84 decibéis e a outra emite 80 decibéis. Então, eu vou tirar a diferença. 84 menos 80 é 4. Então, eu vou subir, eu encontrei o 4 aqui na horizontal, e eu vou subir lá na curva, né, até eu encontrar. Beleza, encontrei isso aqui. Então, vai ser mais ou menos 1,8, não, perdão, 1,4, porque aqui é 1, aqui é 1,5, aqui é 2. Então, vai ser mais ou menos 1,4. Então, eu vou pegar aquele decibel que tem a maior pressão sonora, que é 84, e vou somar, né, com 1,4. E eu vou obter 85,4 decibéis. Então, duas máquinas, uma emitindo 80 decibel, outra emitindo 84 decibel, eu tenho um total de 85,4 decibéis. Então, turma, para facilitar o nosso estudo, a gente utiliza essa tabela, tá? Como que funciona essa tabela? É mais fácil do que o gráfico. Na primeira coluna, eu tenho a diferença entre os níveis. E na segunda coluna, eu tenho a quantidade a ser adicionada a maior nível em decibel. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Duas máquinas, uma emite 90 decibel e a outra emite 85 decibéis. Então, eu faço a diferença. 90 decibéis menos 85 decibéis, eu tenho 5 decibéis. Então, eu vou lá na tabela e olho. Para 5 decibéis de diferença, eu acrescento o quê? 1,2 ao nível de maior pressão sonora. Então, vai ser 90 mais 1,2. Então, nessas duas máquinas, a gente vai ter um nível de pressão sonora de 91,2 decibéis. Imagina se fosse a soma. 90 decibéis mais 85 decibéis iria ultrapassar o nosso espectro audível, né? Porque aí a gente ia ter 175 decibéis. O ouvido humano nem escuta esse nível de pressão sonora. Então, a somatória de decibéis era feita dessa forma, é uma escala logarítmica e não uma escala linear. Bom, então vamos ver aqui alguns procedimentos de avaliação. Nós temos o decibéis na curva A e a gente tem os decibéis na curva C. A curva A vai ser utilizada para ruído contínuo ou intermitente e a curva C vai ser utilizada para ruído de impacto. Então, ao configurar o dosímetro, a gente vai colocar A para ruído contínuo ou intermitente e C para o ruído de impacto. O ouvido humano não responde linearmente às diversas frequências. Para compensar essa falta de linearidade, foram estabelecidas as curvas de compensação A, B, C. Então, nós temos três tipos de ruído. Eles são avaliados com o mesmo instrumento, que é o dosímetro de ruído, porém com escalas de ponderação diferentes.
Então, entende-se por ruído contínuo ou intermitente, para fins de aplicação de limite de tolerância, o ruído que não seja de impacto. Esse é o conceito conforme a NR15. Então, o ruído contínuo é o ruído cujo nível de pressão sonora varia numa faixa de mais ou menos 3 decibéis durante longos períodos de observação. E o ruído intermitente é um ruído cujo nível de pressão sonora possui uma variação maior do que 3 decibéis. Já o ruído de impacto tem esse conceito, conforme a NR15. É todo aquele ruído que apresenta picos de energia acústica com duração inferior a 1 segundo. Então, é aquele pico de 1 segundo e o intervalo superior a 1 segundo. Então, no procedimento de avaliação, a gente tem que verificar a integridade física e eletromecânica do equipamento, calibragem, inclusive, verificar as condições de carga de bateria, porque o dosímetro ele vai ficar com o trabalhador durante toda a sua jornada de trabalho, pode ser que ele descarregue, então a gente tem que observar isso e ajustar os parâmetros de medição, como eu falei para vocês, né? O critério de referência, o nível limiar de integração. A aferição inicial do equipamento deve ser observada. Então, o critério de referência a gente já sabe que é de 86. O nível limiar de integração a gente já conhece, que é 80 decibéis. A faixa mínima, a faixa de medição mínima entre 80 a 115 decibéis. O incremento de duplicação de dose igual a 5. E no circuito, que é a curva de ponderação que eu acabei de falar para vocês, para o ruído contínuo ou intermitente, a gente vai configurar com a curva A e para o ruído de impacto, a curva C. Então, aqui é um exemplo, tá, do aparelho, onde a gente tem a opção de colocar a curva A ou a curva C. No dosímetro também a gente tem essa opção. E o circuito de resposta, gente, para o ruído contínuo, é o circuito slow, que é lento, e para o ruído de impacto é o circuito fast, que é rápido, significa rápido. Então, ao configurar o equipamento, se eu vou avaliar um ruído contínuo ou intermitente, eu configuro com o slow, e se eu for configurar com o ruído de impacto, eu configuro com o fast. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, né, de um equipamento onde a gente pode colocar a opção fast ou slow, tá? Então, é só lembrar mesmo qual é o ruído que vai ser avaliado e fazer a configuração. Gente, então a posição da avaliação, né, do ruído tem que ser feito próximo à zona auditiva do trabalhador, tá? Aqui é um decibelímetro, não é o dosímetro, mas o dosímetro ele é anexado na calça do trabalhador e o microfone dele ele vai preso próximo à zona auditiva, na camisa, na gola do trabalhador, tá? Entre 10 a 20 centímetros do ouvido, que é o local ideal para poder fazer a avaliação. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo do dosímetro, tá? Ele tá conectado aí na calça do trabalhador e o microfone está bem próximo à zona auditiva. Então, são essas as informações mais importantes. Vamos resolver mais alguns exercícios. E para encerrar, eu vou falar para vocês do histograma. O histograma, ele deve obrigatoriamente ser apresentado nos laudos, tá? Então, o equipamento, ao fazer a avaliação, né, quando a gente passa todas as informações para o computador, o software, ele nos fornece esse histograma. Então, a gente tem que anexar junto a partir de 11/10/2001, né, a instrução normativa do INSS, ela obrigou a apresentação do histograma nos laudos. Então, gente, tudo tem que ser muito bem feito para evitar interferências, erros na avaliação do ruído, tá? Qualquer dúvida podem comentar aí, estou à disposição.